motor ronca. 2 hélices cortam o ar rarefeito a 6.000 metros de altitude. Abaixo, a selva do Pacífico ferve em verde e marrom, indiferente à guerra que sangra seus céus. O piloto observa, paciente, imóvel como um caçador nas florestas geladas de Wisconsin. Ele não procura a glória, procura o ângulo perfeito. Mais abaixo, pilotos japoneses escalam com desespero, tentando alcançar os bombardeiros americanos que rasgam o horizonte. Eles não sabem que já foram marcados para morrer. Não sabem que um predador os espreita do sol. Este predador não nasceu para matar, nasceu para voar. Mas a guerra transforma homens. E antes que tudo terminasse, este rapaz silencioso de uma fazenda esquecida acumularia 40 abates confirmados. Um recorde que jamais seria superado, jamais seria igualado. Como alguém tão improvável se tornou o as dos ases da América, como um jovem tímido, que mal falava nas reuniões, dominou os céus mais mortais da história. Esta é a história do homem que a morte não conseguiu tocar, do recorde que o tempo não consegue quebrar, e do preço brutal que se paga para se tornar uma lenda. Enquanto Richard Ira Dick Bong aprendia a atirar em cervos nas matas congeladas de Wisconsin, o mundo desmoronava. A Europa ardia sob as botas nazistas. O Japão estendia suas garras sobre a Ásia. A América dormia, mas não por muito tempo. Em 1941, Bong sentiu o chamado. Não foi patriotismo, não foi ódio. Foi algo mais puro, mais visceral. O desejo de voar, de sentir a máquina responder ao menor toque, de dançar com as nuvens. Ele se alistou no programa de cadetes da aviação do exército. Seus instrutores viram algo raro. O garoto não pilotava aviões. Ele fundia com eles. Os controles eram extensões dos seus nervos. O manche, uma continuação da sua mão. Mas talento sem disciplina é uma bomba sem pino de segurança. Transferido para Hamilton Field, na Califórnia, o jovem segundo-tenente Bong conheceu o caça mais letal da América. O P-38 Lightning, um monstro de metal com 2 caudas, 2 motores Allison rugindo, capaz de voar mais rápido, subir mais alto e matar com mais precisão do que qualquer coisa no arsenal aliado. Bong se apaixonou, e esse amor quase destruiu tudo. Os relatórios oficiais falam em exibições acrobáticas não autorizadas. A realidade foi muito pior. Bong tratou São Francisco como seu playground particular. Voou pela Market Street tão baixo que pedestres podiam ler os números pintados na fuselagem. Contornou a Golden Gate Bridge como quem contorna uma árvore. Desafiou a gravidade. Desafiou a sanidade. Ele não era arrogante. Era confiante. Dominava aquela máquina como ninguém. Mas confiança sem permissão é insubordinação. Quando foi convocado ao escritório do general George Kenney, esperava ser expulso. Kenney era um tático brilhante, comandante da 5ª Força Aérea, sem paciência para acrobacias. A bronca foi devastadora. As palavras, cortantes. O silêncio depois, ensurdecedor. Mas Kenney viu algo que outros não viram. Nos olhos daquele garoto não havia desrespeito. Havia maestria absoluta. Kenney reconheceu um prodígio. Ele não destruiu a carreira de Bong. Ele a moldou. Em setembro de 1942, Bong foi enviado para a Nova Guiné, para a borda sangrenta da guerra, para o inferno verde onde a América lutava para conter a maré japonesa. Ele acreditava que voar bem seria suficiente. Acreditava que habilidade venceria a experiência. Acreditava que sobreviveria porque era bom. Mas os céus do Pacífico não perdoavam crenças, só respeitavam resultados. A Nova Guiné não era um campo de batalha. Era um matadouro aéreo. Os pilotos japoneses que Bong enfrentaria não eram novatos. Eram veteranos endurecidos desde 1937, forjados nas fornalhas da China e da Manchúria. Homens que haviam abatido dezenas de adversários. Homens que voavam o Mitsubishi A6M0, um caça tão ágil, tão mortal, que podia virar dentro de qualquer avião aliado. Em papel, um fazendeiro de Wisconsin com poucas horas de combate estava morto.
Mas Bong não lutava no papel, lutava no céu. Suas primeiras missões sobre Buna foram reveladoras. Ele observou, estudou, calculou, viu os zeros dançarem em curvas impossíveis, arrastando pilotos americanos para duelos giratórios onde eram despedaçados em segundos. Ele entendeu uma verdade simples e brutal. Não podia vencer o jogo deles. Então inventou o seu próprio. A doutrina de Bong era matemática pura. Primeiro, usar os motores poderosos do P-38 para subir mais alto que qualquer inimigo. Sempre dominar a altitude. Segundo, converter altitude em velocidade. Mergulhar sobre o alvo como um falcão sobre um rato. Terceiro, disparar as 4 metralhadoras calibre 50 e o canhão de 20 milímetros concentrados no nariz. Uma rajada curta, precisa, letal. Quarto, usar o impulso para subir de volta à segurança. Nunca permanecer, nunca virar. Atacar e escapar. Enquanto outros pilotos desperdiçavam munição em rajadas longas e desesperadas, Bong atirava como caçava cervos. Um tiro, um alvo, um resultado. Suas câmeras de arma contavam a história que ele jamais contaria. Aproximação paciente. Posicionamento perfeito. Explosão breve e violenta. Retirada imediata. Os companheiros de esquadrão o observavam com assombro. O major Thomas Lynch o comparou a um cirurgião. Cada movimento tinha propósito. Cada disparo, intenção. Nada era desperdiçado. Sua contagem começou a subir. Um abate. Depois 2 em uma única missão. Bombardeiros. Caças. Ele aparecia do nada. Matava com precisão clínica e desaparecia no sol. Os japoneses, analisando suas perdas, começaram a notar um padrão. Ataques verticais devastadores vindos de cima. Um demônio de 2 caudas. Eles deram ao P-38 um apelido. O Diabo de Cauda Bifurcada. E Richard Bong era seu executor mais temível. Em seu próprio avião pintou o nome da namorada, Marge. Aquele nome se tornou lenda. Para os inimigos, significava morte. Para os bombardeiros que ele escoltava, significava esperança. No início de 1943, Bong já era um as com 5 vitórias. No final daquele ano, sua contagem crescia a um ritmo assustador. O garoto tranquilo estava se tornando uma lenda viva. Mas lendas atraem atenção. E a atenção traz responsabilidades que ele jamais desejou. Julho de 1943. Porto de Ley, Nova Guiné. O ar pesava com fumaça e medo. Uma formação maciça de bombardeiros japoneses, escoltada por um enxame de zeros, trovejava em direção às posições aliadas. No solo, soldados se encolhiam em trincheiras. Pareciam testemunhar uma onda imparável de destruição. Mas lá em cima, escondido no brilho cegante do sol, Bong e seu esquadrão esperavam. Ele não era mais apenas um caçador solitário. Tornara-se um maestro da violência aérea. Segurou sua formação em altitude superior, forçando os japoneses a olharem para cima, contra a luz. Esperou. Observou. Calculou o momento exato em que um bombardeiro exporia sua barriga ou um zero quebraria a formação. Então deu a ordem. Os P-38 mergulharam como tubarões prateados. Bong liderou o ataque, sua máquina cortando o ar a mais de 600 km por hora. Ele ignorou os ágeis zeros. Foi direto ao coração da formação. Os bombardeiros. Uma rajada precisa do canhão de nariz. Um Mitsubishi explodiu em chamas e fumaça negra. Ele não olhou para trás. Já estava subindo, convertendo velocidade em altitude, procurando a próxima vítima. Seu esquadrão seguiu a doutrina. Atacar e subir. Atacar e subir. Semear caos e confusão. Os pilotos japoneses, incapazes de acompanhar os caças americanos mais rápidos, giravam sem rumo, perseguindo sombras. Os resultados foram devastadores. Múltiplas aeronaves inimigas destruídas. Perdas aliadas mínimas. Os relatórios de combate japoneses daquele período carregam algo raro: pavor. Eles descreviam encontros com pilotos americanos que atacavam com velocidade e precisão
que não podiam controlar. Sabiam que estavam sendo caçados por especialistas. Em novembro de 1943, Richard Bong alcançou 21 vitórias confirmadas. Um número impressionante. Histórico. Ele estava entre os maiores ases da América. Sua face começou a aparecer em jornais. Seu nome, em manchetes. O público americano, faminto por heróis, o abraçou. O fazendeiro humilde que se tornara um caçador de dragões. O general Kenney viu o valor do símbolo. Condecorou Bong com a Cruz de Serviço Distinto. E então fez algo que Bong odiou. Enviou-o para casa. Bong foi ordenado a retornar aos Estados Unidos para uma turnê de bônus de guerra. De repente, o piloto silencioso que deixava suas ações falarem foi empurrado para os holofotes. Desfilado diante de multidões. Sua imagem estampada em jornais de Nova York a Los Angeles. A América o celebrava. Ele era a personificação da coragem, da engenhosidade americana, da vitória. O garoto simples que dominou os céus. Mas Bong estava miserável. Odiava as cerimônias, os discursos, os apertos de mão intermináveis. Em cartas para Marge, confessava que seu coração ainda estava no Pacífico. Com os pilotos que continuavam lutando e morrendo, sentia-se uma fraude, um troféu de exibição enquanto seus irmãos de armas sangravam. Ele implorou ao general Kenney, praticamente suplicou para voltar ao combate. Finalmente, Kenney cedeu. Em março de 1944, Bong retornou à Nova Guiné, e uma surpresa o aguardava. Um P-38 modelo J Lightning aprimorado. Motores mais potentes, sistema de aquecimento melhor para voos em alta altitude. E, mais importante, ailerons assistidos hidraulicamente. Esta inovação deu ao P-38 uma manobrabilidade muito superior em altas velocidades, corrigindo uma de suas maiores fraquezas. Nas mãos de Bong, o P-38J não era apenas um caça, era um bisturi. Ele voltou para uma guerra diferente. Os anos de atrito brutal haviam dizimado os pilotos veteranos japoneses. Muitos tinham morrido. Seus substitutos eram jovens com um treinamento limitado e poucas horas de voo. A diferença de experiência tornara-se um abismo. Para um asa americano como Bong, com centenas de horas de combate, enfrentar esses novatos era, tragicamente, como um gavião caçando pardais. Sua abordagem tática continuou evoluindo. Ele aperfeiçoou o ataque frontal, uma manobra que exigia nervos de aço. A maioria dos pilotos recuava cedo, aterrorizada com a possibilidade de colisão. Bong mantinha o curso, olhos fixos no inimigo. Disparava até o último segundo possível. A velocidade de fechamento ultrapassava 1.300 km/h. A janela para o abate era menor que 1 segundo. As câmeras de arma mostravam Bong voando repetidamente através dos destroços de suas vítimas. Em junho de 1944, o inevitável aconteceu. Durante uma missão sobre a Nova Guiné, Bong abateu sua 27ª e 28ª aeronave inimiga. Ao fazer isso, superou o lendário recorde de Ed Rickenbacker da Primeira Guerra Mundial. 26 abates. Richard Ira Bong tornara-se oficialmente o maior as de caça vivo da América. O general Kenney sentiu orgulho e terror simultaneamente. Proibiu imediatamente Bong de voar missões de combate rotineiras, declarando-o valioso demais para arriscar. Bong, argumentou, era um tesouro nacional. Sua perda seria um golpe catastrófico no moral. Bong ficou furioso. Enjaulado e frustrado, argumentou que seu lugar era no céu, liderando seus homens. Chegaram a um acordo. Kenney permitiria que ele voasse, mas apenas em missões de alta prioridade e apenas como líder de voo, onde pudesse dirigir a batalha, não apenas travá-la. Ele seria um general nos céus. As restrições não o desaceleraram. Na verdade, missões prioritárias significavam que ele era enviado exatamente para onde a luta era mais intensa. Outubro de 1944. Balikpapan, Bornéu. Uma missão crítica.
escoltar bombardeiros B-24 atacando refinarias de petróleo japonesas. O Japão jogou tudo o que tinha na formação americana, numa tentativa desesperada de proteger seu suprimento de combustível. O céu explodiu em caos, combates giratórios por toda parte. Bong, liderando seus P-38, posicionou a formação com o sol às costas, uma tática clássica para cegar o inimigo. Liderou o ataque inicial, mergulhando de cima e explodindo um caça inimigo do céu. Mas quando puxou para cima, sua própria aeronave foi sacudida por uma explosão violenta. Um caça inimigo conseguirá posição em sua cauda. Projéteis de canhão rasgaram seu motor direito. Luzes de aviso piscaram no painel. O motor engasgou, pegou fogo e morreu. A maioria dos pilotos teria se retirado imediatamente, mergulhando para casa com um único motor. Era o sensato, era o racional. Mas Richard Bong não era sensato naquele momento. Era um predador. Ele embandeirou a hélice morta para reduzir o arrasto, acionou o extintor de incêndio e avaliou friamente a situação. Ainda estava voando. Suas armas ainda funcionavam. Ainda havia inimigos no céu. Com seu P-38 aleijado e soltando fumaça, ele inclinou o pesado caça de volta ao combate. Com um único motor, com desempenho severamente degradado, ele caçou outro caça japonês e o abateu. Só então virou para casa, pilotando cuidadosamente sua máquina destruída através de centenas de quilômetros de oceano aberto. Quando pousou, as equipes de solo ficaram horrorizadas. Seu P-38 estava crivado de buracos de bala. Um motor inteiro estava destruído. Declararam a aeronave inutilizável para combate, destinada ao ferro velho. Mas subestimaram o vínculo entre o piloto e sua máquina. Bong supervisionou os reparos pessoalmente, e em semanas estava voando Marge novamente. Este incidente cimentou sua lenda. Ele não era apenas habilidoso, era destemido. Não era apenas um as, era indestrutível. Após aquele dia, sua contagem de vitórias subiu implacavelmente. 35, 36, 38. Em dezembro de 1944, alcançou 40 vitórias aéreas confirmadas. O número era espantoso. Uma conquista tão além da norma que mal parecia real. Nos mais altos níveis de comando nos Estados Unidos, uma decisão foi tomada. O próprio General Douglas MacArthur emitiu a ordem ao General Kenney. Não era mais um pedido. Richard Bong seria permanentemente afastado do combate. Sua guerra havia terminado. Ele era simplesmente valioso demais como símbolo para ser perdido. Gostasse ou não, o as dos ases estava voltando para casa. Sua última missão de combate foi em 17 de dezembro de 1944. Uma patrulha sem intercorrências. Nenhum contato inimigo. Sem cerimônia, a carreira de combate do piloto de caça mais bem-sucedido da história americana chegou ao fim. Ele retornou aos Estados Unidos não para a fazenda tranquila que sonhava, mas para um turbilhão de adoração nacional. Para uma nação cansada da guerra, Richard Bong era mais que um piloto. Era um ícone de esperança. Um símbolo da força silenciosa e determinada que venceria a guerra. Foi condecorado com a Medalha de Honra, a maior honraria militar da nação. Nos corredores sagrados do Pentágono, o secretário de guerra Henry Stimson colocou a medalha em seu pescoço. A citação oficial foi lida em voz alta. Uma narrativa militar seca de feitos que beiravam o inacreditável. Falava de sua galhardia e intrepidez conspícuas sob risco de vida, acima e além do chamado do dever. Mencionava sua coragem inabalável e liderança brilhante, sua busca implacável do inimigo, mesmo quando em desvantagem numérica e enfrentando oposição intensa. Bong permaneceu ali, caracteristicamente silencioso e humilde, parecendo quase desconfortável em seu uniforme decorado. Este era um homem que se comunicava através de ações, não palavras. Um homem que se sentia mais em casa no cockpit apertado de um P-38 a 6.000 metros
do que em uma sala cheia de generais e políticos. Após as cerimônias, finalmente encontrou um momento de paz. Em 10 de fevereiro de 1945, casou-se com sua amada Marge Vattendahl em uma igreja na cidade de Superior, Wisconsin. Por um breve momento, o as mais mortal da história americana era apenas um marido. Um jovem homem esperando construir uma vida longe do grito de aeronaves em mergulho e do clarão de canhões disparando. A guerra na Europa estava em suas agonias finais sangrentas. O fim do conflito global finalmente parecia ao alcance. Mas a paz verdadeira ainda não chegara para Richard Bong. O militar, querendo aproveitar sua perícia incomparável, deu-lhe uma nova designação. Ele se tornaria piloto de testes. O mundo da aviação estava à beira de uma revolução. Motores a pistão, que dominaram os céus por 4 décadas, estavam se tornando obsoletos. Uma nova tecnologia aterrorizantemente poderosa estava emergindo: o motor a jato. Na instalação secreta Skunk Works da Lockheed em Burbank, Califórnia, Kelly Johnson, o mesmo homem que projetara o P-38, criara o primeiro caça a jato operacional da América, o P-80 Shooting Star. O P-80 era o futuro. Uma máquina elegante e futurista com um único motor a jato, produzindo 1.800 quilos de empuxo, empurrando-o a velocidades superiores a 800 km por hora. Era um regime de voo totalmente novo. Um salto quântico em desempenho e tecnologia. O exército precisava de seus melhores e mais experientes pilotos para domar esta nova fera, para escrever o manual de uma nova era de combate aéreo. Richard Bong, o mestre do caça a pistão, foi designado para inaugurar a era do jato. Ele estava mais uma vez na vanguarda, transitioning do auge de uma geração de tecnologia para o início absoluto da próxima. Mas desta vez, o inimigo não era um zero em sua mira. Era o desconhecido. 6 de agosto de 1945. Um dia quente e claro de verão, no terminal aéreo da Lockheed em Burbank, Califórnia. Para o Major Richard Bong, era um dia rotineiro no escritório. Ele estava programado para realizar um voo de aceitação padrão em um novo P-80 que acabara de sair da linha de produção. Ele passou por suas verificações pré-voo, vestiu o traje, subiu no cockpit da máquina futurista. A cobertura deslizou, fechando-o. O motor do P-80 acelerou com seu guincho característico. Bong taxiou para a pista, recebeu autorização, empurrou o acelerador para frente. O jato acelerou rapidamente, pressionando-o contra o assento. Levantou voo graciosamente no céu californiano. Mas apenas momentos após a decolagem, algo falhou catastroficamente. Uma bomba primária de combustível parou de funcionar. O motor privado de combustível apagou. Abaixo dele, os subúrbios tentaculares de Los Angeles se estendiam até o horizonte. Ele estava em altitude criticamente baixa, sem potência, em uma máquina que voava como um tijolo sem seu motor. Para o homem que sobrevivera a 200 missões de combate, que enfrentara enxames de caças inimigos, que pilotara um P-38 aleijado para casa com um único motor, esta era sua batalha final e mais desesperada. Era uma batalha contra a gravidade e o tempo. Ele lutou pelo controle. Seu treinamento acionou. Tentou os procedimentos de reinício de emergência, mas não havia altitude suficiente. Tentou planar a aeronave sem potência de volta à pista, mas não conseguiria chegar lá. Nos segundos finais e fugazes de sua vida, com o solo correndo para encontrá-lo, tomou uma última decisão. Tentou ejetar, mas era tarde demais. Estava baixo demais. O P-80 caiu em um campo e explodiu numa bola de fogo. O Major Richard Ira Bong, o as dos ases, o garoto fazendeiro de Wisconsin, o piloto de caça mais mortal da história americana, morreu instantaneamente. Ele tinha 24 anos. No exato mesmo dia, no outro lado do mundo, um bombardeiro americano B-29 chamado Enola Gay voou alto sobre os céus limpos do Japão. Abriu as portas do compartimento de bombas e soltou uma única arma de aparência estranha.
Aquela arma caiu em direção à cidade de Hiroshima. E num clarão cegante de luz, apagou uma cidade e liberou o poder aterrorizante do átomo. O mundo havia mudado para sempre. As notícias da morte de Richard Bong, a morte do maior herói de guerra da América, foram uma história menor, enterrada sob as manchetes colossais anunciando o alvorecer da era atômica. Numa ironia profunda e trágica, o mestre da guerra aérea convencional morreu no mesmo dia em que seu tipo de guerra se tornou obsoleto. 80 anos depois, o recorde de Richard Bong de 40 vitórias confirmadas permanece intacto. E é um recorde que quase certamente resistirá para sempre. O combate aéreo moderno, um assunto estéril de telas de radar e mísseis de longo alcance, nunca mais produzirá os combates próximos, de alcance visual, que definiram a Segunda Guerra Mundial. A era do as-pistoleiro terminou. A verdadeira medida do impacto de Bong não foi apenas nas 40 aeronaves inimigas que destruiu. Foi nas tripulações de bombardeiros que ele guiou em segurança. Nas tropas terrestres que olhavam para os céus em busca de sua proteção. E na doutrina tática que ele pioneirou, que salvou as vidas de incontáveis outros pilotos. Seus métodos tornaram-se a fundação das táticas de caça americanas por anos. O general George Kenney, o homem que viu o prodígio por trás do transgressor de regras, escreveu mais tarde que Bong foi o maior piloto de caça que já testemunhara. Kenney observou que o sucesso incrível de Bong não veio da agressão, mas de seu oposto polar, uma precisão calculada e calma. Ele fez matar parecer sem esforço porque era um mestre de princípios táticos sólidos e repetíveis. Hoje, no Richard Ray Bong Veterans Historical Center, em seu estado natal de Wisconsin, sua medalha de honra repousa em uma exibição tranquila. Um P-38 restaurado carregando o nome Marge em seu nariz permanece como tributo silencioso ao homem e sua máquina lendária. É um lembrete de um tempo em que um jovem tranquilo do interior americano podia subir no cockpit de um avião de caça e, através de puro talento e disciplina, mudar a história. Os campos de batalha onde ele lutou agora estão silenciosos. Os céus onde ele duelou estão vazios. Mas o recorde permanece gravado nos anais da história militar. 40 vitórias, 200 missões, uma lenda inquebrável. O garoto fazendeiro que se tornou o ás mais mortal e intocável da América. E no fim, a ironia mais cruel de todas. O céu que ele dominou com maestria absoluta foi o mesmo céu que o reclamou. Não em batalha, não em glória, mas em um dia comum quando o futuro chegou rápido demais e a altitude era pequena demais. Ele acreditava que dominava o voo, e por anos dominou. Mas o céu não perdoa a crença, só reconhece a física. E naquele último segundo, a física venceu.